Sejam muito bem-vindos a mais um módulo e dessa vez a gente vai falar sobre segmentação, ok? Segmentação é exatamente uma das ferramentas aí que a gente usa para recortar uma pessoa em um filtro, tá? Então, essa é uma das formas de utilizar ela. Você vai usar isso muito com certeza, então é bem legal vocês dedicarem um tempo legal e prestar muita atenção nesse módulo aqui, tá bom? Então, vou falar sobre todas as limitações, capacidades, como funciona, como que a gente usa, o que que a gente pode esperar para o futuro e tudo mais nesse módulo. Então, bora lá? Bora lá então. Primeira coisa, tá? Você que já está fazendo filtro há algum tempo, já deve ter ouvido falar de segmentação, já deve ter ouvido falar assim: ah, alguém perguntou por que que meu filtro não está funcionando em celular X, celular tal. Ah, é porque tem segmentação. E você se perguntou o que raios é segmentação? Vamos lá, segmentação, tá? Nesse contexto vem de separar elementos específicos dentro de uma imagem. Por exemplo, você pode separar uma pessoa de uma foto, tá? Se a gente for pegar o significado literal aí de segmentação, é justamente isso, de segmentar. Você vai direcionar, você vai separar algo para um público específico, para uma cor específica, para um alvo específico, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando, sei lá, a Xuxa faz música, ela segmenta a música dela para crianças. Então ela mira nas crianças e acerta as crianças. Se a gente usa esse significado aqui para o Spark, né, ou para a realidade aumentada, ou imagem, coisa assim, a segmentação serve para a gente separar um elemento. Vamos supor, dentro de uma imagem, eu quero segmentar um vaso de flor. Então você segmenta ele, você separa o vaso de todo o resto, tá? Ainda não tem como fazer isso no Spark, mas vou falar sobre as possibilidades e tem um exemplo aqui bem legal, ó, que é onde a gente tem a imagem original e aí vamos supor que eu quero segmentar o amarelo, certo? Então, ó, olha só aqui, eu tenho um exemplo do que seria essa segmentação, né? Eu separei todo o fundo, né, do meu amarelo, segmentei eles. E dentro do Spark a gente vai gerar uma imagem disso, que seria a imagem de alfa, que deixa, né, a parte transparente aí do RGBA. E aí a gente teria, ó, uma segmentação do amarelo, seria aqui. O que é branco é o que eu estou segmentando e o que é preto é o que ficou de fora, neste caso aqui em específico. E aí eu posso aplicar esse alfa na imagem, e aí com essa primeira imagem aqui, segmentando o amarelo, eu consigo ter este resultado aqui, tá? Então é muito importante vocês saberem o que é segmentação para entender como que ela funciona, tá? Então, para a gente falar mais um pouquinho disso aí, né? Como que ela funciona e como que ela funciona dentro do Spark, vamos para o próximo vídeo. Bora lá! Então, né, estamos aqui, ó, vamos agora como funciona a segmentação, tá? Falando de forma bem leiga e bem fácil de entender, um algoritmo calcula automaticamente a segmentação e te dá o resultado em uma textura de alfa, né? Ou seja, uma textura aí de transparência, tá? Então, como assim um algoritmo detecta? Eu tenho que programar, eu tenho que... Nada disso, tá? Isso é algo que já está embutido dentro do software, no Spark, tá? Estamos falando do Spark, existe segmentação feita diferente por aí, mas dentro do Spark tem um algoritmo. O algoritmo, ele percebe padrões, né? Então, através de aprendizado de máquina, não sei o que, o Facebook vai jogando um monte de imagem lá de rostos, né? Nem precisa, ele já tem, todo mundo posta foto todo dia, então a inteligência artificial consegue entender já o que, que é um rosto, por exemplo, e fazer lá o nosso Face Mesh. Aqui na segmentação, ele consegue entender dentro das imagens padrões, então, por exemplo, essa cor, esse formato que termina assim, isso aqui é um braço. Ele sabe que isso é um braço e aí ele vai lá e separa isso para mim tudo automaticamente nos fundos com o processamento do celular. Então não tem nenhum sensor específico, não tem nada assim. Ele faz tudo através dos pixels das imagens que estão aparecendo e percepção de padrão, tá? Então, uma coisa aqui, né? Eu vou mostrar para vocês como que funciona lá dentro do Spark, mas apesar dele fazer todo esse cálculo, esse algoritmo, esse algo complexo, etc., para a gente, o que a gente tem é somente uma textura, tá? Então, não entenda errado, segmentação não é nada além de uma textura. Ou seja, tudo que você consegue fazer com uma textura, você faz
com segmentação. Então você já sabe jogar, obviamente, né, nesse ponto do curso, você já sabe jogar uma imagem lá dentro do Spark. Tudo que você fez com essa imagem até hoje, você também pode fazer com a segmentação e vice-versa. O que você faz com a segmentação, você pode fazer com uma imagem também, porque é isso que ela é uma imagem, é uma textura. Então, muita gente fala assim, ai, tem que usar, ai, como que usa a segmentação? Ai, não sei o que lá. Aí você vai ver os filtros da pessoa, todos cheios de textura. Fala, ué, você já sabe usar. Não faz muito sentido, né? O que você pode não saber é como ativa elas. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Deixa eu abrir aqui o Spark, rapidola. E eu vou mostrar como que ativa, tá? Vou deixar isso num vídeo separado, acho que fica melhor, né? Então, vocês entenderam como que funciona mais ou menos, né? Também não precisa saber muito, até porque a gente não tem acesso a essa parte mais da programação, do algoritmo, etc. É só para você entender como funciona, entender por que que às vezes funciona num ambiente, não funciona em outro, sei lá, se a iluminação estiver ruim, se as cores não forem muito diferentes, se não tiver aparecendo uma parte muito clara do corpo, vocês já entenderam porque é algo que não é perfeito, né? Ele não tem um sensor específico, nem nada assim para isso acontecer. Então vou mostrar como é que ativa isso dentro do Spark agora. Então, eu tô aqui no Spark, tá? E aqui é muito simples, ok? Se a gente pensar logicamente, né? Tô falando para vocês o tempo todo testar a lógica e treinar a lógica, porque não é só em patch, não é só em programação, na vida real vai te ajudar e no resto do software também, né? Então, se a gente pensar em segmentação, eu disse para vocês como é que funciona, né? É um algoritmo que pega através dos pixels, padrões e etc. O que que captura esses pixels, né? O que que faz essa imagem acontecer? É a câmera. Então, pensando nessa lógica, a gente já sabe que a segmentação vai estar dentro da câmera, porque essa segmentação ela acontece através da imagem da câmera e, em linguagem de Spark, do Camera Texture. Então, do mesmo lugar que você extrai aqui o Camera Texture, né? Então, quando eu clico aqui em câmera na cena, a gente tem o Texture Extraction, que a gente vai ter aqui a textura da câmera. Nesse mesmo lugar, aqui embaixo, a gente tem também a segmentação. Está vendo aqui, ó, como segmentation é nada mais, nada menos do que a segmentação. Então, quando eu clico neste maisinho aqui, ó, ele já vai me dar todas as opções de segmentação disponíveis, ok? Por enquanto a gente tem aquelas três ali que eu já vou falar sobre elas, mas futuramente pode ser que tenha mais. Então, dependendo da versão que você tiver aí no Spark, pode estar diferente aquilo ali, tá? Inclusive, eu acho que não vai demorar muito para ter atualizações, só a meta, né? Agora é meta, pegar o ritmo legal aí, eles vão trazer várias opções para a gente, mas vou falar disso daqui a pouco nesse módulo, ok? Então, a gente tem aqui, ó, person, hair e skin, né? Que seria pessoa, cabelo e pele. Então, vamos colocar aqui a mais básica que tem desde o começo, que é a de pessoa, ok? Essa segmentação de pessoa aqui, ó, ela vem justamente para a pasta de texturas, como vocês estão vendo aí. E ela vem aqui como se ela fosse um arquivo de texturas. Então eu já falo ali sobre as propriedades delas, mas vamos aplicar ela em um retângulo, né? Vamos adicionar um canvas, lembra do canvas? Vamos colocar ele em tela cheia, ok? E vamos criar um material para ele que vai ser a segmentação exemplo, tá? No final desse módulo vou deixar todos esses arquivos para vocês verem, tá? São exemplo. Ó, esse vai ser o nosso primeiro arquivo. Criei um material aqui, vou colocar ele em flat, tá? E vamos aplicar aqui a textura da segmentação e vocês já vão entender o que está acontecendo. Tá vendo que está tudo branco onde está a pessoa? Se você olhar aqui dentro, né, na viewport, você vai ver que dentro do retângulo, ó, ele está recortando a pessoa em uma imagem branca e transparente, certo? Então, deixa eu até posicionar aqui novamente. Vamos testar com outros previews aqui, ó. Olha só, pessoa, pessoa, ó. Em tempo real, ele vai calculando o que é pessoa ou não e jogando em uma textura transparente. Ok? Certinho, né? Então, aí
Agora vamos ver as propriedades, tá? Por enquanto, nas segmentações que a gente tem são a mesma em todas as segmentações, as propriedades. A gente tem como primeira opção aqui Edge Softness, que é a maciez, né, a suavidade das bordas da nossa segmentação. Então, dependendo do tipo de projeto que você for fazer, você vai mexer nisso aqui. Então, eu quero algo que fique mais duro, ó, fique mais definido, mais, né, aparente que está recortado, sem muito detalhe. Vou deixar o valor pequeno, quero algo mais suave, vou deixar um valor maior. E aqui a gente tem a opção de tamanho da máscara, que a gente pode aumentar e diminuir também. Isso vai depender muito de projeto a projeto, tá? Vamos supor que você vai trocar o fundo de uma imagem, aí você vai mexer aqui e deixar do jeito que combina mais com o seu ambiente, ok? E aqui a gente tem um tipo que a gente pode trocar, né? Então tem o de pele, de cabelo e de pessoa que eu já vou falar sobre. E basicamente o jeito básico da gente usar é usar essa textura como o alfa do nosso material. Então vamos supor que a gente tem aqui a nossa textura da câmera. E aí eu venho aqui e coloco, né, no meu retângulo a textura da câmera como textura e coloco aqui como alfa dela a nossa segmentação, ok? E aí a gente bota Associative Alpha e olha só, a gente tem a pessoa recortada como se fosse um PNG, só que em tempo real, né? Olha só. E como eu disse para vocês, né, não é perfeito, obviamente, mas quebra um galho legal. E quanto mais você vai pegando experiência, melhor você vai sabendo trabalhar com ela, tá? Geralmente eu trabalho com ela com Advanced Render Options desativadas, porque a gente vai usar Face Mesh, essas coisas. Então você tem que respeitar a hierarquia aqui, porque como ela está no retângulo, né? Eu não consigo calcular, por exemplo, a profundidade que a pessoa tá e coisa assim. Até dá, mas já é um pouco mais avançado, ok? Então, dito isso, já mostrei o básico de como funciona, como a gente usa aqui dentro do Spark, tá? E eu acredito que por aqui também, ó, aqui embaixo, ó, em Edge Asset, você tem a opção de textura, Segmentation Texture, e ela tá por aqui também, ok? Então, tem dois locais que você pode acessar. Você pode usar mais de uma também. Então, se eu vier aqui, ó, adicionar uma textura de pessoa, posso. E aí, por exemplo, eu quero fazer uma pessoa com cabelo de uma cor, pele de outra e a roupa de outra cor. Não tem segmentação de roupa, mas tem uma gambiarra para fazer. Você pode usar várias segmentações aí. Então, esse é o arquivo de exemplo. E aí você pode abrir este arquivo aqui, ó, Color Portrait, para você ver isso em funcionamento. Ele já vem com o Spark já, tá? Esse template aqui. E ele usa várias segmentações ao mesmo tempo, tá? Ele é um pouco complexo de explicar, porque ele tem algumas coisas avançadas aqui, mas você já consegue mexer aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo que a cor da pele tá de um jeito, a cor da roupa tá de um jeito, a cor do cabelo tá de um jeito, e o fundo tá de outro jeito. Deixa eu pegar outro exemplo aqui, olha só, ó. Então, se você quiser dar uma fuçada nesse template, acho que pode valer a pena, beleza? Então é isso, vamos continuar aqui que tem umas coisas legais para mostrar para vocês. Bora lá. Continuando a nossa aula aqui, tá? Vamos falar agora sobre os tipos de segmentação. Como vocês viram aí no vídeo anterior, na aula anterior, né? Por enquanto a gente tem três, né? Então, atualmente temos disponíveis as seguintes segmentações: pessoa, pele e cabelo. Inclusive, você pode usar várias ao mesmo tempo. Só para reforçar que eu já falei ali para vocês, né? Mas leia aí agora para vocês não esquecerem. Então a gente tem aqui, por exemplo, né? Eu coloquei aqui bem parecido do jeito que funciona com o Spark. Aqui está até melhor do que recorta, tá? Mas aqui a gente tem a imagem original, onde tem a pessoa inteira aqui. A segmentação de pessoa, onde ele considera tudo que faz parte do corpo humano, né? A segmentação de pele e a segmentação de cabelo, ok? Então, esses são os tipos, provavelmente vão ter mais, né? Mas a gente já vai falar sobre isso. E é importante você saber
que são isso aqui, mas que isso aqui não te limita, tá? Você pode fazer a segmentação não só para fazer as coisas aparecerem em um local determinado, por exemplo. O básico é você achar que a segmentação de cabelo é para você colocar coisas no cabelo. Não necessariamente. É para você também esconder as coisas de aparecerem no cabelo. Porque você pode colocar a textura na câmera na frente de tudo e colocar o alfa só no cabelo. Aí você quer que uma coisa não pegue no cabelo, por exemplo, você coloca esse cabelo na frente dessa coisa, né? Então, tem muita gente que está fazendo, por exemplo, deixa eu pensar, vai fazer alguma coisa que siga o pescoço, certo? Tá seguindo o pescoço, fez uma gravata, um colar, algo assim. E quando a gente faz isso normalmente, quando o cabelo passa na frente do objeto 3D, o objeto 3D fica na frente do cabelo. E aí perde um pouquinho da emissividade. Você pode usar a segmentação de cabelo justamente para colocar o cabelo na frente desse objeto. O mesmo vale para as outras coisas, tá? Se der tempo eu vou mostrar para vocês, mas se eu não mostrar aqui, provavelmente eu mostro no canal. Você consegue também fazer uma gambiarra. Não é gambiarra porque faz sentido, tá? Mas, por exemplo, você pode usar a segmentação de pele e a segmentação de cabelo, certo? As duas em conjunto. O que vai sobrar quando você usa pele e cabelo? O que vai sobrar? Vai sobrar as roupas. Então você pode fazer aí sim umas gambiarras para mudar, por exemplo, a cor das roupas da pessoa, fazer uma distorção, fazer um negócio pirotécnico cheio de glitch somente na roupa. Então, mesmo não existindo uma segmentação de roupa, você usando a segmentação de pele e de cabelo, o contrário delas seria uma segmentação de roupa. Então, fica aí a dica para vocês estudarem, pensarem sempre na lógica, né? Nunca pensem só na primeira base, sabe? Isso significa isso, então eu posso fazer isso. Não, vamos pensar em como funciona. É uma textura, eu estou excluindo, ou eu posso adicionar, ou eu posso fazer isso para fazer um formato de outra coisa. Eu posso fazer a segmentação, por exemplo, para ser uma sombra. Eu já fiz isso também. Então, pensem nisso, sempre saiam do primeiro pensamento, já seja bem abrangente. Quanto mais você sabe das possibilidades, mais também você vai ter nesses pensamentos, né, de lógica assim que vocês veem um recurso novo, ok? Então é isso, né? Agora a gente já pode ir falar de cada um dos tipos e eu vou fazer um exemplo de cada um deles com vocês. Então bora lá para o primeiro. Segmentação de pessoa, tá? Então, segmentação de pessoas, essa segmentação separa qualquer parte de um ser humano que aparece na câmera, né? Ele separa isso, eu falei errado ali o ponto, mas é que separa qualquer parte de um ser humano que aparece na câmera. Exemplo, você pode trocar o fundo de uma cena e transportar o usuário para outro ambiente, ok? Então vamos fazer aqui rapidão um projetinho de trocar o fundo de, né, uma cena. E aí eu vou deixar esse arquivo de exemplo para vocês, mas vamos fazer isso usando aí a segmentação, ok? Então vamos primeiro montar a nossa estrutura aqui. Eu vou colocar esse preview aqui, né, do carinha inteiro para a gente ver a segmentação funcionando. Ou a gente pode pegar uma mais perto aqui, ó. Acho que essa aqui tá bacana para a gente olhar, ok? E aí vamos já criar nossa estrutura. Vou apagar essas luzes aqui e vou adicionar um retângulo. Vou deixar ele em tela inteira, porque a textura é igual à textura da câmera, né? Ela pega sempre o tamanho da tela. E vou criar um material aqui para ela, que eu vou chamar de segmentação. Ok? Até para ficar mais fácil se vocês forem estudar aí no arquivo. Agora, como não é objeto 3D, eu não quero que ele reaja à luz nem nada assim. Nesse caso, tá? Só um exemplo. Então, eu vou colocar em flat e já vamos, né, extrair as nossas texturas. Vou extrair, então, a textura da câmera. Então, ó, só relembrando, cliquei na câmera, aqui na cena, vim aqui na extração de textura para pegar a textura da câmera, ou câmera texture para os íntimos. E logo em seguida vamos pegar a nossa segmentação. Cliquei aqui, segmentação, no caso, a gente quer de pessoa, certo? Agora a gente vai configurar o nosso material aqui. Então tá em flat, vou colocar aqui o camera texture e vou colocar o alpha. A gente bota
a textura de segmentação e bota o Blend Mode Associative Alpha para ele recortar mais legal aqui, não ficar os resquícios, certo? Agora, eu vou pegar uma imagem de praia, ok? Então, beach, vamos pegar uma imagem de praia, tá? Vou fazer bem rapidinho aqui, só como exemplo mesmo. Pode ser essa aqui, não tem problema, tá? Vai ficar achatado, mas só para vocês entenderem que a gente pode colocar qualquer imagem ali, tá? Então vamos pegar uma imagem zoada, então vai bem 10. Beleza. Vamos pegar aqui a imagem do Ben 10. Essa aqui, ó. Por quê? Porque daí você vai colocar a pessoa com o melhor amigo dela, né? Então, no meu caso aqui, quando eu era criança, Ben 10 era, assim, um dos meus melhores amigos. Pô, eu adoraria estar com ele aí, curtindo, brincando muito. Imagina que divertido. Então, vamos aqui. Salvar a imagem. Ben 10. Ok? Só como exemplo mesmo. E vamos subir ela aqui no Spark. Olha só, a gente já tem a imagem aqui. Desativa a compressão de tudo aqui. Vou renomear esse retângulo para pessoa. E no material dele, né, o retângulo que a gente já usou ali, vamos desativar Advanced Render Options, ok? Pode desativar com tranquilidade. Agora eu vou criar outro retângulo que vai ser o fundo, certo? Vou chamar ele de BG, então, que é a abreviação de background. Eu vou arrastar aqui o BG para trás da pessoa, né? Lembra da hierarquia. Pessoa na frente, BG atrás. Não quero que o BG fique na frente, então não vou botar ele na frente, certo? Vamos colocar também esse retângulo em tela cheia e aqui vocês já conseguem ver que a nosso usuário está recortado, né? Afinal, eu consigo ver o retângulo ali sem a textura atrás. E vamos criar um material para ele, ok? Este material também vai ser em flat e eu também vou desativar Advanced Render Options. E vamos colocar aqui como textura o nosso Ben 10. E olha só, agora aí o nosso usuário está numa aventura incrível com o Ben 10. Agora a gente pode vir aqui nas propriedades da segmentação e deixar um pouco mais duro, né? Não se trata de um desenho animado e tal, não sei se precisa ser tão suave. E agora a gente consegue ter qualquer usuário com, né, o seu amigo aí, Ben 10. Olha só. Então, essa é a forma muito fácil aí, né, de trocar o fundo de uma imagem, ok? Tem as suas limitações. Eu vou falar um pouco sobre compatibilidade ainda nesse módulo, tá? Mas é basicamente isso. Eu vou salvar esse arquivo aqui para vocês darem uma estudada, se quiserem, né? Segmentação de pessoa. E eu vou mostrar um outro template que a gente tem disponível aqui no Spark, tá? O template que a gente tem disponível é esse aqui, ó, background, que ele serve exatamente para você trocar ali o background. Ele tem exatamente aquela configuração que a gente fez. Então aqui, ó, usuário e background. Só que aqui, em vez deles fazerem a hierarquia aqui dentro, né, eles usaram as layers. Então fizeram uma layer para o background, uma layer para o usuário e deixou aqui fora de ordem. Por quê? Não faço a menor ideia. Mas tá assim, tá? Então eu ensinei até vocês fazerem do zero lá no projeto novo, justamente para vocês não se confundirem com essas coisas aqui, tá? E sempre que vocês olharem um projeto, principalmente se ele não tem render pass, não é nada avançado, e as coisas não estão seguindo a ordem que está aqui, por exemplo, aqui o background está na frente. Verifica aqui a layer, tá? Então aqui, ó, layer de background e layer de usuário, ok? Nesse caso aqui eu acho desnecessário, mas se você quiser também usar este template aqui, pode usar. Ele tem render pass e etc. Não sei se é necessário, mas vocês podem usar à vontade, beleza? Então, dito isso, acho que a gente já pode ir para o próximo tipo de segmentação, né? Que é a segmentação de cabelo. Bora lá? Cabelitos! Ai, meus cabelinhos! Porque agora a gente vai ver sobre segmentação de cabelo, né? Então, é a segmentação que separa qualquer cabelo que apareça na câmera e não funciona com outros tipos de cabelo, né? Ou seja, com pelo e nem com barba.
E isso é uma coisa que é legal avisar vocês, tá? Porque tanto a segmentação de cabelo não pega a barba e a segmentação de pele ignora a barba. Então, não sei por que isso, né? Mas pode ser que em breve tenha uma segmentação de barba, quem sabe? Ou que eles incluam dentro da segmentação de cabelo a barba. Não vejo por que não, mas seria legal ter separado também para a gente fazer várias cores aí, né? Então, essa segmentação de cabelo e o que você pode fazer com ela é o exemplo que eu coloquei aí, que é trocar a cor do cabelo do usuário. Isso aqui eu fiz no Photoshop, tá? Mas dá pra gente chegar no resultado parecido lá no Spark e de maneira fácil, ok? Uma outra coisa também é que quando se trata de mudar a cor das coisas que já existem, não é uma tarefa tão simples, principalmente quando a gente fala de cabelo escuro, né? Então, quando a gente trabalha aqui com realidade aumentada, com coisas que vão interagir com a imagem da câmera, nunca esperem um resultado genérico, ou seja, um resultado que vai ficar igual em todos os aparelhos, em todas as situações. Não vai, tá? Por mais que a pessoa tenha o cabelo preto, dependendo da iluminação que ela tá, a câmera não tá enxergando preto. O cabelo dela não é 100% preto o tempo todo. E tem pessoas que, por exemplo, passam uma tinta preta azulada, e aí quando bate uma luz, o reflexo é azul. E aí a câmera da pessoa enxerga a cor de um jeito, a câmera de outra pessoa enxerga de outro. Essas variações vão fazer com que o seu efeito fique variado também. Então, não cobrem, não façam, tá? Porque agora que eu falei para vocês, agora vocês sabem. Não façam essa burrice de achar que o cabelo loiro vai mudar de cor igual o cabelo escuro que vai mudar de cor igual o cabelo castanho. Por quê? Não vai, porque desses motivos que eu expliquei para vocês, tá? E isso não é uma coisa do Spark. Testa aí pegar o Photoshop, deixa um cabelo preto, loiro. Eu desafio vocês a fazerem isso. Pode ver tutorial, pode ver tudo. Não é uma tarefa simples para você fazer em uma imagem estática. Então imagine em uma imagem dinâmica, em movimento e em tempo real, só com as configurações que você colocou para ele fazer ali na hora. Você não pintou o cabelo na mão, igual dá para fazer no Photoshop, por exemplo. Então, não não menosprezem o Spark por falar que é ruim a segmentação ou coisa assim. E também não achem que ficou tosco e não sei o que lá, porque isso que a gente tem hoje, gente, já é muito incrível, tá? Eu tenho muitas coisas para reclamar do Spark, da Meta, mas isso aqui não é uma delas. Eu entendo essa limitação e, enfim, só avisando aqui, porque tem muita gente que fala, o meu não tá ficando natural, eu não sei o que lá. Aí você vai ver o que a pessoa quer fazer, ela quer pintar o cabelo de arco-íris. Como que vai ficar natural isso? Não tem jeito, tá bom? Então bora lá. Vou mostrar aqui uma forma de trocar a cor do cabelo, lembrando que é só um exemplo, você tem inúmeras maneiras de fazer isso, inúmeras mesmo, infinitas, não tem nem como eu mostrar todas aqui. Eu vou mostrar uma muito simples, até pelo ponto que vocês estão no curso até agora, tá? Não adianta eu ensinar algo um pouco mais avançado se vocês não sabem fazer. Então eu vou ensinar algo que vocês conseguem fazer com o conhecimento que vocês têm hoje, ok? Então, bora que bora! Primeira coisa que a gente vai fazer é extrair já, né, a textura da câmera. Não vou ficar repetindo toda hora, vocês já sabem. Textura da câmera aqui e a segmentação agora de cabelo. Extraímos os dois. Vamos para o ritual também no retângulo, né? Então já vamos criar aqui um retângulo para cabelo. A gente vai chamar ele de cabelo, ok? E vamos colocar ele em tela cheia. Agora vamos fazer o nosso material em flat e já desativa Advanced Render Options. É importante neste caso aqui colocar o nome do material de cabelo. E aí agora a gente vai usar o Pet Editor. Se você achou que a gente não ia usar o Pet Editor, a gente vai e você tem que acostumar com o Pet Editor, tá? Então aqui vai um exercício bem de boa. Vocês podem até pegar o arquivo para estudar depois, mas eu recomendo que vocês façam, tá? Para vocês pegarem um costume. Então bora lá. Vamos jogar já aqui no alpha a nossa segmentação de cabelo, ok? Então já está com a cor branca aí, segmentado o cabelo. Vou colocar uma imagem que eu consigo ver melhor o cabelo, né? Essa aqui, por exemplo. Ou essa aqui, ó, que tem um cabelo loiro. E a imagem está bem definida, ó, ele pega melhor, tá vendo? Então, só dos preview aqui você já consegue ver que ele vai enxergar o cabelo diferente de situação para situação. Se a pessoa for assim, ó, careca, ó, às vezes ele vai enxergar, às vezes não. Ó, aqui como eu disse pra vocês, ó, a barba não pega. E esse cara, ele não é um cabelo ali, né? É um turbante.
Mas ele entendeu o turbante como um cabelo, como vocês viram. Agora não tá entendendo mais, mas ele tinha dado esse bug aí. E pode acontecer, tá, gente? É uma tecnologia muito complexa, normal acontecer esse tipo de bug, ok? Essa aqui também tá pegando legal, mas vamos fazer com essa aqui. Então pegamos o cabelo, agora vamos voltar para o material dele e vamos jogar a entrada aqui, né, o input da textura lá para o Pet Editor, clicando na setinha, tá? Lembra? Clicou na setinha, jogou para o Pet Editor. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai usar a câmera Texture e vamos jogar já para ver se ele está pegando aqui, ó, só o recorte do cabelo, pegando. Vamos deixar aqui o Associative Alpha, ó, ver como fica melhor o recorte. E vamos pegar um pet que ele tá de graça na library, né? Na biblioteca aqui no acervo do Spark. Tá de graça aqui. Só você vir aqui, ó, em Pet Assets, Shaders. E aí desce lá para baixão. E você vai encontrar este pet aqui, ó. Three Tone Color. Que ele faz as imagens ficar com 3 tons de cores diferentes baseado na iluminação, né? Então, quanto mais branco vai ser a cor do highlight, os tons médios, que são cinzas, né? Ele vai estar aqui no Mid-Tone Color e no Shadow Color são as cores mais escuras, tá? A gente tem o Dual Tone também, mas ele faz só 2 cores, né? Então, a precisão dele é um pouco menor. E no caso do cabelo, que a gente tem muitos detalhes de iluminação, eu recomendo vocês usarem o Tritone. Lembrando que isso é só um exemplo, tá, gente? Não é a única forma, nem a forma definitiva, nem a melhor, nada disso. É um exemplo de uma forma que você pode fazer isso, ok? Vai depender muito de caso a caso. Então vamos jogar o nosso pet e vamos deixar ele no meio, entre a nossa textura da câmera e o nosso material, né? Agora vamos jogar a nossa textura da câmera aqui na entrada de textura desse pet e vamos jogar a saída aqui, né, no nosso material. E você já viu que o nosso cabelo mudou de cor de acordo com as cores que estão aqui, né? Então se eu vier aqui no Highlight Color, colocar, por exemplo, um azul, que é a cor mais clara, vamos colocar um azul mais clarinho ainda. Deixa eu ser bem pro clarinho aqui, ó. Azul bem claro. Aí a cor do meio eu coloco um azul um pouco mais escuro. E aqui na cor de sombra eu vou pôr um azul bem escurão, para ele fazer os tons escuros. E aí a gente mexe aqui, ó, no threshold aqui, né, que seria a diferença de uma cor para outra. Esse aqui na verdade ele tem que ser 1, olha só, 1 e 0. Se eu deixo 1 e 0, ele vai pegar a cor do meio. Então eu tenho que ir mexendo. Quanto mais perto eu vou deixando um do outro, mais diferença vão sendo acentuadas, olha só. Aqui vai começar a aparecer um pouco mais dos escuros, ó. E a gente tem aí, né, o cabelo mudando de cor, tá? A gente pode testar o Dual Tone, que esse aqui ficou bem marcado, né? Então vamos colocar Dual Tone. Dual Tone Color. Vocês vão ver que ele é bem menos agressivo nesse sentido. E olha lá. Ficou legal. Mas ficou legal no cabelo loiro. Já vou mostrar pra vocês, ó, porque aqui é mais fácil de ver onde é escuro e é claro do cabelo claro, né? Mas olha só, já tem o cabelo que mudou de cor aqui. Se a gente for já no cabelo mais escuro, ó, já não fica tão bom assim, mas ainda dá pro gasto. Então, 2 ferramentas gratuitas, tá? Aqui da Library, Dual Tone e Tritone. Elas são bem legais aí para mudar a cor do cabelo, né? Então, você pode botar um verdão aqui, ó. Olha só, coloquei ao contrário, né? A cor clara vai no de baixo, a cor escura vai no de cima. Ó, dá pra pôr verde e azul. Por que não, né? Olha só. Dá pra ter resultados legais também, ok? Olha só. Aí, conforme você for ficando avançado, tá? Lembra, por favor, gente, lembra que isso aqui é uma textura, ok? A textura aqui da segmentação é só uma textura. Eu posso arrastar ela para o pet e fazer o alfa por aqui também. Eu posso mudar a espessura dela, esse tipo de coisa por aqui. Posso dar um blur nela por aqui. Lembra que isso aqui é uma textura. Lá na frente vocês têm que lembrar, tá, gente? Não esquece, não acha que é algo especial, que é uma ferramenta, é um... Não, é uma textura, ok? Não se esqueçam disso. Então aqui está um exemplo, né?
Vou deixar o Tritone aqui e o Dual Tone. E vou salvar esse arquivo aí para vocês darem uma estudada também. Ok? Segmentação de cabelo. Fechadaço, fechadaço. Acredito que a gente já pode ir para o próximo, né? E o último nesse caso, mas a gente vai falar mais. Segmentação de pele. Minha pele chega a coçar só de pensar nessa segmentação de pele, porque ela é muito legal, tá? Aqui, né, a mesma coisa das últimas segmentações, a gente pode separar a pele de uma pessoa. Então, nesse caso aqui, um exemplo que eu coloquei é que você pode trocar a pele do usuário. Então, eu coloquei a atriz aqui que faz a Gamora no universo Marvel, né? Em vez da Disney gastar milhões pintando ela lá e tal, podia só ter criado um filtro para o Instagram e já deixava ela verde em segundos, tá? Brincadeiras à parte, vamos lá testar, ver como é que funciona? E aí eu vou fazer da mesma forma que a gente fez para mudar aí o cabelo, né? Então vamos usar o Dual Tone. Aqui nesse caso vai ser bem legal, tá? Vou pegar aqui alguém que esteja com bastante pele aparente, como essa moça, né? E aí a gente pode, né, extrair aqui a textura da câmera, novamente aqui a segmentação agora de skin, que é nada mais nada menos do que pele em inglês, né? E vamos para o ritual aí de criar um retângulo, nesse caso aqui, retângulo, materialzinho, que a gente vai chamar de pele, pode chamar do que você quiser, obviamente é só um exemplo, tenho que ficar lembrando vocês, né? Segmentação mask, e aí vamos levar a entrada da textura aqui para o pet. Mas antes da gente levar, eu vou mexer aqui um pouquinho. Ó, ele não tá pegando a barriga, porque não sei, tá, gente? Mas talvez ele esteja achando que a barriga é a roupa, pode ser vários motivos, mas nesse caso não tá pegando, ok? Vamos pegar aqui, já vamos pegar o Dual Tone direto, para você achar ele rápido, escreve tudo junto, tá, gente? Se você escrever aqui, ó, Dual Tone, ele não aparece, ó. Aí você escreve tudo junto, aí ele vai. Então bota tudo junto, Dual Tone, joga pra cá e joga a textura da câmera aqui. E, bom, você trocou a pele da pessoa de cor, tá? Então, vou mostrar mais algumas coisas para vocês. Pá. Vou deixar ela verde. Um verde mais claro aqui. E um verde mais escuro em cima. Um pouquinho puxado pro azul. Olha só. Deixar mais escuro ainda. A gente tem uma diferença maior ali nas sombras, né? Beleza, deixamos a cor aí. Vamos testar com uma pele mais escura. Olha só, uma pele negra. Fica bacana também, né? Então vamos voltar aqui, porque como é basicamente a mesma coisa para usar todas as segmentações, eu já vou aproveitar esse tempo aqui para dar uma dica para vocês. Vocês viram que aqui, ó, eu recortei o olho, né, e etc. E aí, se vocês usarem a lógica aí, vocês já sabem como é que eu fiz isso, tá? Mas vamos fazer aqui rapidola, eu e você e eu, bora lá, tá? Primeiro, não esquece de desativar aqui a Advanced Render Options, para a gente não ter problema com a hierarquia. Agora eu vou criar aqui um Face Mesh, ok? E esse Face Mesh eu vou desativar o olho aqui para ele abrir ali para mim, né? E a gente vai abrir o Photoshop e vamos fazer uma textura de alfa, tá? Novamente, isso aqui também é só um exemplo, é uma dica. Você não precisa fazer necessariamente assim, ok? Vamos abrir um arquivo, 1024 por 1024, como de costume. E vamos pegar aqui o nosso arquivo de referência, né? Deixa eu só carregar aqui, pegar ref, vamos pesquisar em todas as libraries. F, tanto faz, né? Vou pegar essa aqui, ó. E vamos pegar essa aqui para ver em cima dela como é que fica. Então, temos as duas referências aí aplicadas, né? Os pontinhos de tracker. Vou criar uma camada nova aqui no Photoshop. E eu vou pegar o brush, tá? Ou a letra B do teclado. E ativar ali a simetria vertical, tá? Agora eu vou
pintar aqui, né? Dentro dos olhos. Pode pintar com a opacidade grande, tá? Pintar com 70%. E aí eu vou pintar para encobrir as linhas aqui, ó, que esse ponto vermelho pega. Porque isso aqui é nada mais do que a linha do olho, né? É onde ele considera olho ou não. Eu vou pintar aqui. E aí você pode deixar sair um pouco para fora para ele ficar até mais suave lá, né? Não tem problema. E aí, como eu tô com a simetria ativada, ele tá pintando do outro lado também, que é exatamente idêntico. Então, mesmo que a pessoa tenha olho torto, o Spark vai reconhecer o Face Mesh reto, tá, gente? Não achem que isso muda de rosto para rosto. Isso aqui é um formato genérico. E agora eu vou pintar mais pro meio aqui, para ter certeza que tá com opacidade total. E vou pintar assim, ó, com 10% de opacidade, ó. Só dei umas passadinhas em volta. E beleza, a gente tem aí uma textura de alfa dos olhos. Agora eu vou salvar isso aqui como PNG. Então vamos lá. Estava certo aqui. Alfa dos olhos. PNG. Vamos aqui criar um material. Ok? Vamos colocar ele em flat. E aí eu vou chamar ele aqui de olhos. E aqui no alfa dele, né? Eu vou colocar aqui, ó, a nossa textura que a gente fez agora. Alfa dos olhos. Desativa a compressão dela. Aí você já vê ali, ó, que ela tá pegando os olhos, né? A gente pode vir aqui nas propriedades do projeto, Edit Properties, em Capabilities, Face Tracking e coloca em High aqui, para ele pegar com mais precisão o rosto. Já encaixou melhor o olho ali. E aí a gente pode vir aqui no Face Tracker, extrair a textura do Face Tracker e colocar como textura do nosso material de olhos. Então aqui, ó, Face Tracker, a gente fez um alpha para ele recortar os olhos, dá a textura do rosto no Face Mesh e aí ele fica só com os olhos com a cor original, né? Então aqui, ó, você consegue ver funcionando aí perfeitamente, certinho? Então, nem preciso dizer, mas lanço um desafio aí para vocês fazer a mesma coisa com a boca. É a mesma lógica, só que na boca, tá? Vocês têm que se acostumar a isso, tá, gente? Quando eu falo para vocês, ó, faz isso aqui para tal coisa acontecer. Entende todos os processos que você está fazendo. Então, o que que a gente está fazendo aqui? Fiz o alfa para os olhos. Aí você vai falar para mim, ai, Kevin, como que eu faço para a boca? Faz essa pergunta para você mesmo. Qual seria a diferença de fazer para a boca e para o olho? Qual seria? Tem alguma coisa aqui que muda a forma que o Spark reconhece o olho e reconhece a boca? Não são os mesmos pontinhos vermelhos? Então, é só pintar e fazer a mesma coisa ali, tá? Aí você fala para mim, ah, eu posso fazer os dois no mesmo? Aí eu te pergunto de volta, por que não poderia? Você testou? Não testou? Por que que você está me perguntando então? Vai testar. E aí eu deixo aí lição de casa para vocês, tá? Para quem quiser fazer, obviamente, é fazer essa boca aparecer aqui junto com o olho na pele e vocês deixarem a pele colorida, tá? Vou deixar esse material aqui para vocês estudarem no final desse módulo, ok? Ação de pele. Tá aí o exemplo. Agora a gente pode ir para a próxima aula aqui que a gente vai falar de compatibilidade, tá? Isso aqui é muito importante porque vai ter muito problema nesse sentido. A maioria deles a gente não consegue resolver, mas eu vou explicar para você até conseguir lidar melhor aí com as situações, ok? Então bora lá. Compatibilidade, ok? Aqui eu não preparei nenhuma tela, eu vou bater um papo com vocês porque não tem muito papo técnico para a gente falar aqui. O que eu posso dizer para vocês, tá? Segmentação é algo que não existe só em filtro, ele existe muito menos só no Spark, ele existe em muitos aspectos. Sabe seu celular aí, que você vai abrir a câmera dele, tem um modo retrato que deixa o fundo desfocado? Isso é nada mais, nada menos do que segmentação. Não é igual o meu fundo desfocado aqui, porque o meu fundo é a minha lente que está desfocando. Então, se eu for lá junto, ó, eu fico desfocado junto, porque ela está com foco
manual em uma distância específica. No caso da segmentação, não, ela não faz esse cálculo de distância, ela só separa a pessoa do fundo e faz o efeito retrato, tá? Então, muitos celulares têm essa tecnologia e funcionam bem com ela, né? Então, você tem o iPhone, por exemplo, ele tem um chip dedicado somente à segmentação para você fazer o modo retrato, fazer aquele modo palco que fica com fundo preto, fazer algumas coisas de profundidade, tem alguns sensores de profundidade, principalmente os modelos mais novos. Tudo isso ele consegue fazer na câmera dele, tá? Quando a gente fala de Spark, a gente fala de Instagram, a gente está limitado ao que o aplicativo tem acesso. Então, independente se o celular é o fodão, é o pica, e tudo mais, se o aplicativo não for bem feito, ou bem otimizado para ele, o aplicativo vai rodar ruim, independente se ele for bom, no caso o aparelho, né? Então, no caso do iPhone, a gente já sabe, isso já não é um mito, tá? Isso é verdade. O aplicativo do Instagram é melhor no iPhone. Não é que o iPhone é melhor do que o Android, é que o aplicativo do Instagram é melhor no iPhone. Ele roda melhor e ele consegue acessar capacidades que o iPhone tem, como, por exemplo, o chip de segmentação. Então, do iPhone 7 para frente, pelo menos por enquanto, todos eles são compatíveis com a segmentação e isso não faz o celular travar inteiro, funciona de boa. Lógico que o iPhone 7, o iPhone 8 ali, eles vão penar um pouquinho mais quando você usar vários efeitos combinados com a segmentação, usar várias segmentações em um filtro só, pode ser que eles não rodem, pode ser que eles fiquem travando, mas no geral eles funcionam, do iPhone 7 para frente. No Android, eu não consigo falar para vocês quais funcionam, até porque tem infinitos modelos. Só da Samsung tem mais de 20 modelos aí que saem de tempos em tempos. Se juntar todas as marcas, ficam infinitas coisas, tá? Então tenham em mente que não é todo aparelho Android que vai rodar segmentação. Quais vão rodar com certeza? Os tops de linha. Os tops de linha rodam. Mas aí vem outra questão, né? Pode ser que na época que você esteja vendo isso já esteja melhor, mas o que acontece? Lembra que eu falei que tem aquele chip de segmentação? E aí que o iPhone consegue recortar a pessoa, fazer o modo retrato, blá 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 blá. Aí você fala, o meu celular Android ele também tem esse modo retrato. Será que ele tem um chip de segmentação? Provavelmente sim, provavelmente ele tem. Só que o Instagram não usa o chip de segmentação dos aparelhos com Android. Ele simplesmente não usa. E aí ele faz todo esse cálculo de recortar o que tem na imagem para uma coisa específica, como por exemplo uma pessoa, o cabelo ou a pele. Ele faz tudo isso usando apenas o processador do celular. Então, você coloca um iPhone e um Android com a mesma potência, às vezes até um pouquinho mais potente, você coloca um Android mais potente, ele vai travar mais no filtro do que no iPhone, porque ele está tendo que usar mais processador para rodar o mesmo filtro que roda lá no iPhone. Então o que eu recomendo para vocês, tá? Primeiro, muito teste. E segundo, evite surpresas. Sempre que um cliente vem pedir para mim algum filtro com segmentação, antes de passar preço, antes de falar qualquer coisa, antes de dar ideia, antes de encher os olhos do cliente, eu falo que não é compatível com todos os celulares. Falo assim, vou falar como que eu falo. Antes de eu te passar o orçamento, eu tenho que te fazer um aviso até para não te prejudicar no futuro, tá? Esse tipo de efeito usa um recurso que a gente tem que chama segmentação, que é exatamente o que faz recortar o usuário, uma parte específica da tela, do fundo. E isso é muito pesado e em alguns aparelhos não rodam, principalmente aparelhos de entrada, tá? Só um parênteses aqui, não confunda aparelho novo com aparelho bom, tá, gente? Não é porque o aparelho é novo que ele é bom. Muitas vezes o aparelho ele é novo, mas ele é feito para ser mais barato e etc. Então não é tão bom. Então, quando a gente fala novo a antigo, não é assim que você define o que é bom e o que é ruim. Você define assim, aparelho de entrada e aparelho premium, por exemplo, tá? O premium é o mais caro, o de entrada é para quem está começando, ele vai pagar mais barato, ok? Fecha parênteses. Então ele usa segmentação, não é compatível com todos os aparelhos, então dependendo de qual for o seu público que você quer lançar esse filtro, pode ser que o seu público não vá conseguir usar esse filtro. Então eu vou dar um exemplo
para vocês, ó, eu tenho o filtro Juliette, que é o que eu mais tenho impressões no meu Instagram. A maioria do público dele é gente que mora na favela. Tem muita gente que não tem muitas condições e não só não tem condições, mas não liga para ter um iPhone, por exemplo, ou de ter um celular melhor. A grande maioria. Se eu fizesse um filtro com segmentação, muito provavelmente ele não teria o sucesso que ele tem, justamente porque o público não ia conseguir nem rodar ele. Então, eu nunca fiz um filtro desse com segmentação justamente nisso, pensando no engajamento, neste caso, né? E quando você vai fazer para o cliente, ele pode te cobrar isso depois, então você tem que avisar ele. Então, se a pessoa é uma blogueira que fala mais com a classe baixa, cara, o filtro dela pode ser que não tenha um resultado muito bom. Agora, se é uma blogueira que fala mais com a classe média para cima, aí já é legal usar a segmentação. Mas é importante você avisar, tá? Então, você fala isso para a pessoa e aí, outra coisa que eu recomendo que você faça é mandar filtros que tenham segmentação para ela testar no celular dela. Então, fala assim, ó, tem esse filtro aqui, ó. Testa aí, manda para amigos seus, manda para alguém que você acha que usaria e vê se roda dessa pessoa. Porque daí antes de você fazer e tal, ela já sabe se roda ou não. Você não arruma nenhuma dor de cabeça. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque não tem como você resolver esse problema, tá? Quem poderia resolver seria um Instagram, né? Otimizando os aplicativos e a pessoa comprando um celular novo. Você pode fazer alguma dessas coisas? Obviamente que não, né? Então não tem por que você arrumar esse problema para sua cabeça. Então evitem problemas que você vai se dar muito bem, beleza? Então é isso que eu tenho para falar sobre compatibilidade. Se você estava esperando que eu fosse falar qual celular roda e qual não roda, não tem como, é impossível fazer essa lista. O próprio Facebook, Instagram, eles não têm essa lista, ok? Porque eles não sabem. Uma outra coisa também sobre compatibilidade é que se o filtro não for compatível com o celular, ele nem aparece para a pessoa, nem buscar, nem no perfil. E quando ela abre pelo link, ele dá um erro, ele nem abre, tá? Quando eu falo não rodar, ele fica indisponível. E muitos que rodam, rodam travando muito, tá? E aí também tem outra estratégia que você pode pensar. Por exemplo, o filtro que eu estou usando aqui, ele é para uma experiência de vídeo. A pessoa vai gravar um stories falando com ele, dançando, fazendo alguma coisa. Se essa é o objetivo dele, então não pode ser muito pesado. Agora, se o objetivo for só tirar foto, se esse for o foco principal, você pode fazer ele muito pesado, porque mesmo se estiver travando, a pessoa tira uma foto, pronto. Não vai aparecer para ninguém que estava travando, tá? Falei bastante aqui, né? Falei rápido também, me desculpem, mas é porque realmente é muita coisa para falar e essa é uma coisa que muita gente sofre. Tem muita gente que só vai descobrir que segmentação não é compatível depois que já vendeu para o cliente o negócio, sabe? Ela vai lá no YouTube, vê lá como trocar o fundo. Não ouve as coisas que eu falo no começo do vídeo, passa para frente, faz o filtro, depois vem perguntar, ela falou que não tá funcionando no celular dela. Aí eu falo, você assistiu o começo do vídeo? Não. Então assim, ó, tô falando aqui de novo, reforçando, porque não quero essa dor de cabeça para você. Não quero que você tenha que devolver dinheiro para cliente. Não quero que você fique desesperado, beleza? Então, segmentação é muito legal, mas use com sabedoria. E antes da gente terminar, tem mais uma aulinha aí que eu vou dar para vocês. Bora lá? Então, a gente está falando do que está acontecendo agora, mas o que vem por aí? O que a gente tem no futuro, né? Inclusive, alguma dessas coisas que eu vou falar aqui agora já tem disponíveis em outras plataformas, como por exemplo o TikTok e o Snapchat. Então, não tem motivo para isso não chegar para o Spark também, tá? Mas o que que vem por aí? Algumas especulações e alguns são desejos e exemplos para vocês. Eu coloquei 4 aí, né? Mas só de pensar nesses 4 a gente consegue pensar em 1000 variações deles, tá? Então, muito provavelmente teremos muitas formas de segmentação e muito provavelmente também o uso delas será bem semelhante com as que já existem, né? Então vocês viram aí, mostrei para vocês todos os tipos, e viram que são a mesma coisa usar elas, porque elas viram texturas, né? Então muita gente confunde segmentação com tracking.
O tracking, ele dá exatamente a posição, as coordenadas das coisas, o status, se a boca está aberta, se a boca está fechada. A segmentação não, ela é só um recorte, então eu não consigo saber através da segmentação se um cabelo é loiro, se um cabelo é preto, se é um homem, se é uma mulher, se é alto, se é baixo, se tem 3 pernas, se tem 3 braços, eu não consigo saber. Eu só consigo ter aquilo em recorte. Então, essa é a grande diferença. Então, se a gente tiver novas segmentações no futuro, muito provavelmente serão muito parecidas. Então, tudo que você está aprendendo aqui agora vai ser útil para elas no futuro também, tá? Uma que eu acho que chega muito em breve, tá? Por isso até coloquei ela como primeiro aqui, seria a de céu, né? Então, você poderia fazer um céu estrelado, você poderia fazer um dia virar noite, você poderia colocar 2 luas no céu ou 2 sóis, só usando a segmentação de céu, tá? Você poderia colocar mais nuvens, você poderia colocar chuva, você poderia fazer tantas coisas, você poderia pegar a cor do céu, poderia, nossa, cara, seria incrível aí essa segmentação de céu, daria para fazer coisa muito legal. E ela já está disponível lá no Snapchat e está disponível para o TikTok também. Então, como é algo, eu não sei, né, como é que faz isso, mas teoricamente seria simples, eu acho que ela vem antes também. E aí, falando das que já estão disponíveis, a gente tem também a segmentação de animais. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que na sua cidade tem um shopping que não pode entrar com animais. Bom, você resolve esse problema aqui com um filtro. Bota o seu gatuno aí dentro do shopping, deixa ele cagar tudo lá, mas lógico, só na realidade aumentada, tá? E com os animais eu acho que não só a segmentação vai vir, mas também os trackings do rosto dos animais para você poder brincar com seus bichanos, né? A gente sabe que animais são aí um imã de engajamento na internet, então eu não vejo por que isso não vai acontecer. Então, muito provavelmente a gente vai ter aí segmentação de cachorro e de gato, e se a gente tiver isso separado, vai ser mais legal ainda. A gente já tem no Snapchat segmentação de animal, e inclusive a gente pode separar gato de cachorro lá. Seria bem legal se a gente tivesse isso no Spark também, né? Então, bora lá. Outra coisa que seria a segmentação de veículo, por que não? Né? Vamos supor que a sua esposa não deixa você colocar adesivo da Hello Kitty no seu carro, aí você vai lá e coloca pelo filtro. Olha só que maneiro seria, né? Não só isso, mas poder fazer um carro pegando fogo, poder fazer um carro que muda de cor, coisas desse tipo, eu acho que seriam bem legais, né? E aí entrando em veículo, a gente pode botar avião, moto, bicicleta, skate, né? Por que não? O skate seria bem maneiro, hein? E a última que eu coloquei aqui de objetos, né? De você poder recortar objetos aí e usar eles a seu favor. Aqui, por exemplo, coloquei uma caneca com a foto do meu namorado, né? E aí, por exemplo, se eu tivesse uma caneca de verdade com a foto do meu namorado, quando eu largasse dele, aí aquela caneca ia ser inútil, ela ia ficar me lembrando coisas ruins, eu ia ficar triste. Mas como é um filtro, larguei dele, troco a imagem, coloco uma imagem minha, coloco outra imagem, uma imagem do Everson Zóio, por que não? Tudo é possível aí com a realidade aumentada. Então pensem nisso, vai ser legal. Se tudo que vocês estão aprendendo aqui não vai ser em vão, eu prometo para vocês, tá? E é basicamente isso que eu tinha para falar como o básico aqui da segmentação, tá? Eu ensinei a vocês a usarem, mas o que vocês vão fazer com ela vai muito além do que eu mostrei aqui, tá, gente? Tenham isso em mente. Tudo que eu estou mostrando nesse curso não é tudo que você pode fazer. Eu só estou mostrando exemplo para abrir a mente de vocês e a partir daqui eu já quero que vocês comecem a pensar formas de usar a segmentação que sejam criativas e etc. Beleza? Os arquivos que eu usei, que eu mostrei aí para vocês, estão aí embaixo. Só rolar a página para cima você tem acesso a eles. E eu gostaria de ver criações suas aí usando segmentação. Logo a gente vai voltar para fazer um filtro. Talvez eu use segmentação nele e aí vocês já vão ver outro exemplo de segmentação aplicada. Muito obrigado a quem está confiando em mim nesse curso. Sou muito feliz de poder fazer ele num ritmo de boa, explicando do jeito que eu quero. Tudo isso graças a vocês que estão acreditando em mim e comprando o curso ainda na pré-venda. Muito obrigado, valeu e até o próximo módulo, hein? Entendeu tudo? Fala pra mim se você entendeu ou não. Deixa seu feedback também, tá? Bora lá.